Benefício eleitoral para o Boulos é maior do que o prejuízo para o próprio Lula, ou Sakamoto? Ontem mesmo, depois do ato, você comentava isso aqui no All News. Só que aí, claro, existe toda uma repercussão neste momento até das redes em relação a isso. Mesmo assim, o benefício eleitoral para o Boulos é maior na sua análise? Olha, Fabiola, muito maior, na verdade, né? Para o Lula, né? É claro que agora vai. Primeiro, vamos deixar claro: houve uma clara infração eleitoral nesse caso. O Lula vai ter que pagar multa, também não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, mas fica nisso. Neste exato momento, né? Você tem o MDB, União Brasil, Novo, plantando, inclusive notinha aqui e ali, passando para jornalista, falando, não. Vamos impugnar a campanha do Guilherme. O Guilherme não vai ser mais candidato. O Lula vai se tornar inelegível em 2026? Não vai. Vai ser a multa, né? E ponto. E como o José bem falou, essa multa, ela é pequena, ela não vai dissuadir nada, né? Ela não vai retirar. E houve um cálculo, né? Eu até conversei com pessoas no Planalto, conversei com pessoas da campanha do Boulos, etc. A campanha do Boulos, eles não sabiam de antemão que o Lula falaria isso, nem no pessoal no Planalto. Mas o fato é que lá no Planalto ninguém duvida que o Lula não fez isso sem querer. Isso não foi sem querer, isso foi caso pensado. Exatamente porque neste momento existe uma estratégia de tentar colar o Boulos no Lula. Né? O Boulos tem uma quantidade de votos em São Paulo, mas tem um teto. O Lula tem um teto muito maior do que o Boulos. Então, a campanha do Lula, a campanha do Boulos, nesse exato momento, né, quer quanto mais que o Lula crave a imagem dele dos dois juntos, melhor. Não existe uma quantidade significativa de eleitores em São Paulo que não sabe que Guilherme Boulos é o candidato do Lula. Tem gente até nas pesquisas que aponta, que acha até que o Nunes é o candidato do Lula. Né? Ou a Marta separadamente é candidata do Lula. Então, o que acontece? O Lula ele vai entrar de sola na campanha, né? De sola mesmo, assim, a partir do começo do horário eleitoral do rádio e na TV. Né? E aí, o Lula tem uma força na TV muito grande, né? Então, a imagem dele tem uma força na TV muito grande. Então, o que acontece? Ele vai entrar em agosto. Até lá, é importante, existe toda uma avaliação que é importante, que é o seguinte, o Nunes vai subir, uma avaliação, inclusive, entre os aliados do presidente da República, de que o Nunes vai subir, vai chegar, vai ultrapassar até o Guilherme no início da campanha, porque tem a máquina no município, tá? Asfaltando, né? Tem um monte de coisa acontecendo dessas ações eleitoreiras. Então, o que acontece aqui, eles acham que vai chegar, só que a ideia é fazer com que o prefeito não dispare. Né, à frente, para quando a hora que chegar a campanha eleitoral, o negócio entre com paridade de armas. E aí entra a questão do Lula. O Lula se colar o quanto antes à imagem do Guilherme. Lembrando que não votariam no candidato do Lula cerca de 40% em São Paulo. Não votariam em um candidato do Bolsonaro cerca de 60% em São Paulo. Ah, mas o Tarcísio tem melhor avaliação que o próprio Lula no município de São Paulo? Sim, tem. Só que ainda não se sabe, os próprios pesquisadores falam, não se sabe ainda a capacidade de transferência de voto do Tarcísio. A do Bolsonaro é grande dentro desse limite. A do Lula é grande dentro desse limite. Não se sabe se qual a capacidade de transferência de voto do Tarcísio ainda, né? Então, o que que acontece? Porque a gente tem aí Lula e Bolsonaro no meio. Então, o Lula claramente falou assim: ótimo, vou colar essa imagem. E é exatamente isso. Quanto mais a gente fale, é uma situação inglória para o Nunes, para o Kim Kataguiri, para quem quer que a mova ação, porque quanto mais se fale nessa ação, vai, e quanto chegue mais no povão, né, o pessoal não vai ver isso como um crime, tipo, grave, né, com relação ao Lula ter falado que vai votar no Boulos e pedido voto pro Boulos. Mas vai se ligar, o candidato do Lula é o Boulos. Então eu vou de Boulos, né? Então, assim, quanto mais se falar nesse caso, mais lucrativo é para o presidente da República. Isso é muito curioso, né? O crime compensa, como muitos estão falando aqui. Será que compensa, né? Vamos analisar isso e também. Como é que pode ser avaliado esse crime? Vai chegando por aqui o nosso jurista de plantão, Walter Mairovich. Cadê você, Mairovich? Que já aparece conosco aqui ao vivo no nosso All News. Olá, bom dia, professor Mairovich. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. Olha, Fabiola, eu tenho aqui um outro lado da moeda.
esse outro lado da moeda, dificilmente, atenção, vai resultar em alguma coisa. Mas nós não podemos só nos fixar à lei das eleições. Lei das eleições que é de 77, e, portanto, o Lula conhece de cor e salteado e, evidentemente, sabia o que estava fazendo. Estava pedindo votos para quem ainda não é candidato, é pré-candidato, e a lei proíbe. Não se trata de liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão tem limites, como também não é, como se diz aí pelas redes, um elogio ao moço. Não, era pedido claro. Tanto é que o Lula falou: eu vou fazer um apelo, e aí pediu o voto. Mas, como eu estava dizendo, existe, além da legislação, da lei das eleições, assim ela é chamada de 77, existe uma outra legislação que se aplica ao caso e que se chama Lei da Inelegibilidade e que fala porque a sua base é a igualdade entre os concorrentes, e no caso não se pode, usando o jargão esportivo, queimar a saída, o corredor sair antes do tiro, porque quebra o princípio da igualdade, como também quebra aquele que antecipa, agora no campo eleitoral, antecipa o quê? Uma campanha, como fez o Lula. E essa lei, que é da inelegibilidade, pune, não só por causa da paridade, da falta de paridade, aquele que queima o tiro, mas pune também aquele que abusa, e aqui coloco entre aspas, abusa do exercício da função, quer na administração direta, quer na indireta. Fecho aspas. Ora, o abuso do Lula também é flagrante. Então, o que se pode acionar, e certamente os bolsonaristas vão acionar, é a chamada ação de investigação judicial eleitoral, que se dá da seguinte forma: se faz uma representação, isto passa pelo crivo do Ministério Público e vai ao corregedor eleitoral, que começa a ação judicial eleitoral, que começa a apurar, a investigar. Depois dá um parecer. Isso ocorreu no caso do Dallagnol ultimamente.